Estava lá, Ana Silva, no topo de Lisboa, naquela sala de reuniões que mais parecia uma catedral de vidro e mármore, aninhada no 8º andar do monólito mais imponente da cidade. Mas não era como as outras vezes. Não era para servir cafés. Era para estar ali, ao lado dele, Pedro Almeida, meu pai. O ar estava tão carregado que podia ser cortado com uma faca. Ou, naquele dia, com o olhar gélido de Arthur Vasconcelos, que presidia a mesa com um ar de vitória já antecipada. Eu sentia os olhos de todos em mim, em nós, e o meu próprio coração parecia um tambor de samba enlouquecido. Como é que tinha chegado ali? Como é que uma miúda de chelas, uma simples empregada de mesa, acabou a ser a arma secreta de um dos homens mais ricos de Portugal, sentada na cadeira que antes fora do ausente CEO de uma empresa rival? Para entender, temos que voltar um pouco atrás, ou talvez muito. Aquele dia, uma terça-feira, começou como tantos outros, mergulhada na escuridão úmida da copa do Hotel Atlântico Palace. O cheiro a café velho misturava-se com o betão úmido do corredor de serviço, um contraste brutal com o aroma a baunilha e ambientador que invadia o lobby dourado logo acima. Eu olhava para o meu reflexo no espelho rachado do vestiário dos funcionários. Ana, 24 anos, mas a cara parecia de 30. O cabelo loiro puxado tão firmemente para trás que a dor latejava, preso numa rede que me parecia uma jaula. As olheiras escuras disfarçadas com um corretor barato que já começava a craquelar com a umidade da cozinha. Ajustei a chapa com o meu nome, Ana, certificando-me de que estava perfeitamente direita. Neste mundo de alta hotelaria, ser desleixada era um pecado capital. Silva, mexe-te! A voz estalou como um chicote. João Costa, o gerente de banquetes, vinha a caminho. João usava a sua autoridade como um fato mal ajambrado. Baixo, com o cabelo oleado para trás e um cheiro permanente a pastilhas de hortelã-pimenta e suor nervoso. Ele odiava-me, isso ficou claro desde o primeiro dia, quando me recusei a rir da sua piada suja sobre uma hóspede no quarto 4002. Estou pronta, Sr. Costa, disse eu, a voz firme apesar do nó no estômago. O meu uniforme está impecável. Estou designada para a seção azul, certo? João escarneceu ao olhar-me de cima a baixo com desprezo. Os planos mudaram. Estás no andar VIP esta noite, mesas 1 a 4. Os meus olhos arregalaram-se. O andar VIP. Mas normalmente os funcionários mais antigos é que servem aquelas mesas. Não te armes em importante, Silva, retorquiu João a deslizar os dedos no seu iPad sem me olhar. A Lúcia ligou a dizer que estava doente, provavelmente de ressaca. És a única que serve no uniforme. Não me envergonhes. Esta noite não é apenas mais um jantar de caridade. É a gala dos Almeida. Pedro Almeida já está no edifício. Senti um calafrio na espinha. Pedro Almeida. O nome era lendário em Lisboa. Não era apenas um bilionário. Era uma instituição. Imobiliário, tecnologia, transportes. O Grupo Almeida tinha mãos em tudo. Era conhecido por ser recluso, impiedoso nos negócios e incrivelmente reservado. Corriam rumores de que não sorria em público desde que a sua esposa tinha morrido num acidente de avião há 15 anos. 15 anos. E eu só o via em fotos, com aquele rosto duro e frio. Nunca pensei que fosse tão perto para mim. Não o vou desiludir, disse eu baixinho. É melhor que não, rosnou João, invadindo o meu espaço pessoal. Porque se deixares cair nem que seja uma colher, não te vou apenas despedir, Ana. Vou garantir que nunca mais trabalhas nesta cidade. Eu sei da tua situação. Sei das tuas contas médicas. Fiquei rígida. Eu não tinha contado a ninguém no trabalho sobre a minha avó Sofia. A avó Sofia era a única família que me restava. Ela estava num lar em Setúbal, a lutar contra uma demência avançada. As contas estavam a afogar-me. Eu estava 3 meses atrasada na renda do nosso minúsculo apartamento em Chelas,
e o lar ameaçava expulsar a avó Sofia se eu não arranjasse 5.000 euros até sexta-feira. Era quinta-feira. Serei perfeita, sussurrei, agarrando a minha bandeja de serviço. Sai daqui, sibilou João. Ao passar pelas pesadas portas giratórias para o salão, o barulho da cozinha desvaneceu-se, substituído pelo suave e ambiente zumbido de um quarteto de cordas. A sala era deslumbrante. Lustres de cristal do tamanho de carros pendiam do teto. As mesas estavam cobertas de seda, postas com talheres que valiam mais do que eu ganhava num ano. Comecei o meu trabalho de preparação, a polir copos que já estavam limpos. Mantive a cabeça baixa. A primeira regra do serviço: ser invisível. Não és uma pessoa, és um par de mãos. Mas naquela noite a invisibilidade seria impossível, porque João Costa não estava apenas a planear gerir a sala. Estava a planear fazer de mim um exemplo. Às 19h19, o salão era um mar de smokings e vestidos de estilista. O ar cheirava a perfume caro e pato assado. Eu movia-me com precisão mecânica. Deitar água pela direita. Retirar pratos pela esquerda. Sorrir, mas sem fazer contato visual. Eu estava perto da estação de serviço quando a energia da sala mudou. O burburinho cessou, substituído por uma onda de sussurros. Pedro Almeida tinha entrado. Era mais alto do que parecia nas revistas. Vestia um smoking que lhe assentava como uma armadura. O cabelo era grisalho, perfeitamente penteado, e o seu rosto era um mapa de linhas duras e ângulos nítidos. Não olhava para a multidão. Olhava através dela, flanqueado por 2 seguranças enormes e um assistente pessoal que parecia nervoso. Caminhou diretamente para a mesa 1. É ele, sussurrou o Miguel, um empregado de limpeza ao meu lado. Dizem que vale 40 mil milhões. Imagina ter tanto dinheiro e parecer tão infeliz. Foca-te, Miguel, avisei, ao avistar João a observar-nos das sombras de um pilar. Pedro sentou-se. Os outros convidados na sua mesa, o senador Costa e um magnata da tecnologia do Porto, tentaram imediatamente envolvê-lo na conversa. Pedro deu acenos curtos e polidos, mas não falou. Parecia aborrecido. Parecia cansado. Fui sinalizada para me aproximar. Respirei fundo. Tinha a garrafa de vinho, um Chateau Margaux de 1982 aninhada no meu braço. Este era o serviço mais crítico da noite. Aproximei-me da mesa. Boa noite, Sr. Almeida. Gostaria de provar o vinho? Pedro não olhou para cima, apenas tocou na borda do seu copo. Eu servi. A minha mão estava firme como uma rocha. O líquido rubi girou no cristal. Nível perfeito. Girei a garrafa para evitar um pingo, limpei o gargalo com um pano de linho e recuei. Pedro fez uma pausa, levantou o copo, girou-o e deu um gole. Por uma fração de segundo, os seus olhos desviaram-se para a minha mão, especificamente para o meu pulso. O meu uniforme tinha mangas compridas, mas elas subiram ligeiramente quando eu servi. No meu pulso direito estava uma pulseira. Não era cara, apenas um cordão de couro trançado com um pequeno amuleto de prata manchada em forma de pomba. Era a única coisa que a minha mãe me tinha deixado antes de desaparecer quando eu tinha 4 anos. Era contra o código de vestuário usar joias, mas eu nunca a tirava. Normalmente prendia-a bem acima do braço, mas a fita adesiva tinha se descolado na cozinha suada. Pedro franziu a testa, as suas sobrancelhas enrugando. Parecia que queria dizer algo, mas o senador Costa interrompeu-o com uma gargalhada ruidosa. E o momento passou. Puxei rapidamente a manga para baixo e recuei. De volta à estação, o meu coração batia forte. Ele tinha visto? Ia queixar-se? Silva? João apareceu do nada, agarrando o meu cotovelo. O que é que lhe disseste? Nada, senhor. Apenas serviu vinho. Ele olhou para ti. O senhor Almeida nunca olha para o pessoal. Os olhos de João estavam semicerrados, paranoicos. Estás a tentar extorquir uma gorjeta, não estás?
a implorar por esmola. Não, eu juro. Tem cuidado, rosnou João. Tenho a segurança de sobreaviso. O Carlos está a porta esta noite. Conheces o Carlos, não conheces? Engoli em seco. Carlos era o chefe de segurança do hotel, um brutamontes que gostava um pouco demais de expulsar pessoas. Ele e João eram como unha e carne, muitas vezes a dividir o dinheiro que confiscavam das pessoas que expulsavam. O serviço de jantar continuou. A pressão era imensa. Eu podia sentir os olhos de João a perfurar minha nuca. Sabia que ele esperava um deslize. Simplesmente não percebi que se um deslize não acontecesse, João iria fabricar um. O incidente aconteceu durante o prato da sobremesa. O salão estava barulhento agora, preenchido com o tilintar de colheres e o zumbido de conversas alimentadas a álcool. Eu carregava uma bandeja pesada carregada com cúpulas de framboesa e chocolate. Ia em direção à mesa 2, diretamente adjacente à mesa de Pedro Almeida. Ao passar pelo pilar de serviço, não vi o pé. Não foi um acidente. Foi um tropeção preciso e calculado. João tinha se posicionado perfeitamente no meu ponto cego, fingindo verificar um mapa de lugares. Quando eu passei, ele estendeu o seu sapato preto polido apenas 2 centímetros. Foi o suficiente. Tropecei. Tentei corrigir o meu equilíbrio, desesperada para salvar a bandeja. Girei o corpo, mas o impulso era muito forte. Caí de joelhos. A bandeja voou das minhas mãos. Estrondo. O som foi como um tiro na elegante sala. 5 cúpulas de chocolate e uma tigela de molho de framboesa vermelho vivo explodiram pelo chão. Mas essa não foi a pior parte. A trajetória do molho foi catastrófica. Uma onda de líquido vermelho salpicou a barra do vestido branco usado pela dona Clara, a esposa do senador Costa, na mesa 1, e um salpico significativo caiu nos sapatos de couro polido de Pedro Almeida. A sala ficou em silêncio mortal. O quarteto de cordas parou de tocar. Gemi, a dor nos meus joelhos esquecida enquanto olhava para a mancha vermelha no sapato do bilionário. Levantei-me rapidamente, pegando num guardanapo. Oh, meu Deus! Peço imensa desculpa! Peço imensa desculpa, senhor. Tropecei. Eu estendi a mão para limpar o sapato dele, o pânico absoluto a tomar conta de mim. Não lhe toques. A voz de João ecoou pela sala silenciosa. Ele correu para a frente, desempenhando perfeitamente o papel do gerente horrorizado. Agarrou-me pelo ombro e puxou-me para trás com tanta força que quase caí de novo. Sua idiota desastrada e incompetente, gritou João a falar para a multidão. Olhou para Pedro Almeida, o rosto uma máscara de desculpa performática. Senhor Almeida, senador, estou mortificado. Esta miúda é nova, está claramente alcoolizada. Vou mandá-la retirar imediatamente. Não estou, gritei, as lágrimas a arder-me nos olhos. O senhor fez-me tropeçar, João. O senhor esticou o pé. Mentirosa! Gritou João, o rosto a ficar vermelho. Agora estás a acusar a gerência? É o que é. Abanou a mão na direção da porta. Carlos, vem cá. As pesadas portas abriram-se e Carlos, o chefe de segurança, entrou a marchar. Tinha 1,93 e parecia um jogador de rugby. Não fazia perguntas. Viu João a apontar para mim e viu a confusão. Vamos lá, docinho, resmungou Carlos, agarrando-me o braço com uma força que me pareceu um torno. Por favor, não, implorei a olhar pela sala à procura de ajuda. Os convidados olhavam para mim com uma mistura de pena e desgosto. Preciso deste emprego. A minha avó, por favor, não foi culpa minha. Para de fazer uma cena, rosnou Carlos, a arrastar-me para trás. Os meus sapatos a arrastarem-se pelo chão. Senhor Almeida! Gritei, um apelo desesperado e irracional dirigido ao homem cujos sapatos eu tinha sujado. Por favor, diga-lhes, não foi de propósito. Pedro Almeida estava imóvel. Não se mexera desde o desastre.
Olhava para a mancha vermelha no seu sapato, depois para a mulher que chorava, a ser maltratada pelo segurança. O seu rosto era ilegível. Levem-na para o beco, João instruiu Carlos em voz alta, garantindo que o senador o ouvia a tomar as rédeas. E certifiquem-se de que ela não volta. Vou chamar a polícia e acusá-la de danos materiais pelo vestido. Polícia? O meu sangue gelou. Se fosse presa, não conseguiria cuidar da avó Sofia. Era o fim. Não, por favor, eu pago a limpeza. Não chame a polícia. Demasiado tarde, João escarneceu. Carlos puxou-me com mais força e o meu braço agitou-se. O movimento fez com que a minha manga rasgasse ligeiramente na costura e a pulseira de couro trançado com o amuleto de prata, em forma de pomba, soltou-se. Voou pelo ar, aterrando com um tilintar suave na mesa, mesmo ao lado do copo de água de Pedro Almeida. Pedro olhou para a pulseira. O tempo pareceu parar. Os olhos do bilionário arregalaram-se. A cor desapareceu completamente do seu rosto. A sua mão, a tremer visivelmente, estendeu-se e tocou na pomba de prata. Ele virou-a. No verso gasta por 20 anos de fricção, estavam 3 pequenas iniciais. Gen. Pedro Almeida levantou-se, a sua cadeira arrastou-se ruidosamente pelo chão, um som áspero que fez toda a gente saltar. Parar. A voz não era um pedido. Era uma ordem que fez os copos de cristal tremerem. Carlos congelou perto da saída, a mão ainda apertada no meu braço já adorido. João, que se curvava em desculpas ao senador, levantou a cabeça. Senhor Almeida, balbuciou João, por favor, não se preocupe. Estamos a remover o lixo agora mesmo. Eu disse. A voz de Pedro baixou para um registro terrivelmente baixo. Tirem as mãos dela agora. Ele não olhou para João. Estava a olhar diretamente para mim, os olhos fixos no meu rosto aterrorizado. Pegou na pulseira e contornou a mesa, ignorando o molho no sapato, ignorando o senador, ignorando o mundo. Caminhou diretamente até Carlos. O segurança, apesar do seu tamanho, recuou sob o olhar do bilionário e soltou-me. Tropecei, agarrando o meu braço, a tremer incontrolavelmente. Pedro ficou a centímetros de mim. Levantou a pulseira barata e manchada. Onde arranjaste isto? Perguntou. A sua voz não estava zangada, estava quebrada. Olhei para a pulseira, depois para o homem aterrorizante que a segurava. Foi da minha mãe, sussurrei. Ela deu-ma antes de ir embora. A tua mãe, Pedro respirou, os seus olhos a varrerem o meu rosto, a verem além da fadiga e do medo. Qual era o nome dela? Genoveva, disse eu, as lágrimas a escorrerem. Genoveva Silva. Pedro fechou os olhos e uma única lágrima escapou, escorrendo pela sua bochecha esculpida. Todo o salão observava em silêncio atordoado. O tubarão de Lisboa estava a chorar. Ele abriu os olhos e a dureza tinha desaparecido. Genoveva, repetiu. Depois olhou para João e a dureza voltou, 10 vezes mais fria do que antes. Tu chamaste-a de lixo, disse Pedro a João. Senhor, ela... João começou a suar profusamente. Ela não é lixo, disse Pedro, e sua voz a ecoar pelo salão. Ela é a dona deste hotel. O silêncio no salão era pesado, a pairar sobre todos como um peso físico. A palavra dona pairava no ar, ecoando nos tetos altos. João deu uma risada nervosa e aguda que soou mais como um engasgo. Senhor Almeida, com certeza que isto é uma piada, um mal-entendido. Esta miúda é apenas uma tarefeira. É de Chelas. Ela não tem... Cala-te, disse Pedro. Não gritou desta vez. Não precisou. A autoridade que irradiava dele era absoluta. Pedro virou as costas a João e olhou para mim. Enfiou a mão no bolso interior do seu casaco de smoking e tirou uma carteira de couro gasta. Os seus dedos, geralmente tão firmes ao assinar fusões de 1.000 milhões de euros, tremiam enquanto ele extraía uma pequena fotografia amassada protegida por plástico.
Levantou-a ao lado do meu rosto. Os convidados na mesa 1 inclinaram-se. Um suspiro coletivo espalhou-se pelo grupo. A foto mostrava uma jovem mulher, talvez com 22 anos, a rir num veleiro. Ela tinha o mesmo cabelo loiro, a mesma curva do nariz e exatamente a mesma cor distinta e diferente dos olhos. Uma íris ligeiramente mais clara que a outra, que eu possuía. No pulso, na foto, estava a pulseira de couro trançado com a pomba de prata. Esta é a Genoveva, disse Pedro, a voz embargada pela emoção. A minha esposa, ela desapareceu há 20 anos, estava grávida quando partiu. Já tínhamos escolhido um nome para o bebê. Ele olhou nos meus olhos, procurando o fantasma da mulher que amava. Ana. Íamos chamá-la Ana. Senti a sala a girar. Os meus joelhos, já doridos da queda, pareciam gelatina. Eu não percebo. A minha mãe disse-me que o meu pai estava morto. Ela disse que ele morreu num acidente de carro antes de eu nascer. Ela mentiu, disse Pedro suavemente. Uma profunda tristeza a invadir as suas feições. Ela mentiu para te proteger e para se proteger. João, percebendo que a sua carreira se desintegrava a cada segundo, tentou uma última manobra desesperada. Senhor Almeida, veja, mesmo que ela seja alguma parente há muito perdida, ela ainda sujou os seus sapatos, ainda perturbou o jantar do senador. Ela é claramente inexperiente e desastrada. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho para manter os padrões do Atlântico Palace. Pedro virou-se lentamente para encarar João. A tristeza desapareceu, substituída por uma raiva fria e predatória que fez o senador recuar na cadeira. O teu trabalho, disse Pedro, aproximando-se do gerente a suar, é gerir o pessoal, não agredi-los. Pensas que eu não vi? João piscou os olhos, o suor a escorrer-lhe para os olhos. Ver o quê, senhor? O pé, disse Pedro. Eu vi-te fazê-la tropeçar. O rosto de João ficou branco como papel. Eu não fiz. Foi um acidente. Fiz uma fortuna a ler pessoas, disse Pedro, a sua voz letal. Vi-te a esperar. Vi-te a sorrir quando ela caiu. Tu humilhaste a minha filha por desporto. Pedro olhou por cima do ombro de João para o segurança o tremer. Carlos. E tu? Tocaste-lhe, arrastaste-a como um saco de lixo. Eu estava apenas a seguir ordens, Sr. Almeida. Balbuciou Carlos, levantando as mãos. Pedro enfiou a mão no bolso e tirou um telefone. Marcou um único número. Tragam o diretor-geral cá abaixo agora e digam ao departamento jurídico para redigir os papéis de rescisão para João Costa e Carlos Martins. Motivo: má conduta grave, agressão e criação de um ambiente hostil, e garantam que eles são impedidos de trabalhar em qualquer propriedade do Grupo Almeida a nível global, com efeitos imediatos. Desligou e olhou para João. Sai da minha vista antes que eu perca a paciência. E se eu descobrir que desviaste um único cêntimo das gorjetas deste pessoal, vou ter as finanças à tua porta pela manhã. João abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou pela sala à procura de apoio, mas os convidados desviaram o olhar, enojados. Derrotado, virou-se e apressou-se pelas portas de serviço, Carlos a segui-lo, nenhum deles ousando olhar para trás. Pedro virou-se para mim. O terrível titã da indústria desapareceu. Ele tirou o seu casaco de smoking e gentilmente o colocou sobre os meus ombros, cobrindo o meu uniforme manchado e a manga rasgada. Ana, disse ele, oferecendo-me o braço, acho que já trabalhaste o suficiente para uma vida. Por favor, senta-te comigo. Não posso, sussurrei, ao olhar para os convidados atordoados. Estou uma desgraça, cheiro a gordura de cozinha. És uma Almeida, disse Pedro alto o suficiente para a mesa ouvir. Poderias cheirar a esgoto e ainda assim serias a pessoa mais importante nesta sala. Guiou-me até ao lugar vazio ao seu lado,
o lugar destinado ao CEO ausente de uma empresa de tecnologia rival. Quando me sentei, todo o salão pareceu exalar. O quarteto de cordas, sentindo a mudança, começou a tocar uma valsa suave e hesitante. Momento de silêncio. Aqui preciso de respirar, e talvez vocês também. O que se estava a passar era surreal, certo? Quero dizer, 1 hora antes, eu estava a ser arrastada para fora, com a minha vida a desmoronar-se por causa de 5.000 euros. E agora era a dona do hotel. Que ironia, não é? A vida tem destas voltas que nos deixam de queixo caído. Nunca, em 1000 anos, imaginei que aquele homem, o Pedro Almeida, fosse o meu pai. O homem das revistas, o inatingível. E a pulseira, aquela pulseira velha e sem valor, a única ligação tangível à minha mãe foi o que mudou tudo. É como se o universo tivesse esperado o momento exato, o pior momento, para encaixar as peças. Honestamente, a minha cabeça estava a mil. Estava grata, claro, mas também em choque. Tanta coisa em jogo, tantos anos perdidos. Como é que se processa isto? Ninguém nos prepara para uma montanha-russa emocional destas. Uma miúda que mal tinha dinheiro para a renda, de repente herdeira. Parecia enredo de filme, daqueles em que a gente revira os olhos e diz, ah, claro. Mas era a minha vida. E era real. Completamente insano, para ser honesta. Mas não havia tempo para descompressão. Não ainda. Ainda a digerir as palavras, a voz de Sofia, a minha avó, veio à mente. Uma urgência que se sobrepunha ao choque de tudo o resto. A minha avó, disse eu de repente, agarrando o braço de Pedro. Sofia, eu tenho que ir. Pedro franziu a testa. Sofia, a mãe da Genoveva? Não, eu abanei a cabeça. A Genoveva não tinha família. A Sofia era apenas a Sofia. Ela cuidou de nós. Ela está num lar em Setúbal. Vão expulsá-la amanhã se eu não pagar 5.000 euros. O rosto de Pedro escureceu. 5.000 euros? Eu não os tinha, admiti, a vergonha a colorir as minhas bochechas. Foi por isso que precisei deste turno. Foi por isso que tinha tanto medo do João. Pedro olhou para a sua filha, a herdeira de um império de 40.000 milhões de euros, a tremer por causa de 5.000 euros. Aquilo partiu-o. A conta está paga, Pedro declarou firmemente. A partir deste segundo, o lar está comprado. Vamos para lá esta noite. A viagem de Lisboa para Setúbal normalmente demorava 40 minutos. No Maybach blindado de Pedro Almeida, com escolta policial que ele arranjou em 3 minutos, ainda não sei como, demorou 20. Eu estava sentada no banco de couro macio, ainda a usar o meu uniforme de empregada de mesa manchado por baixo do casaco de Pedro. Segurava um copo de água com gás, a mão a tremer. Pedro estava sentado à minha frente, sem tirar os olhos de mim, como se tivesse medo que eu pudesse evaporar se piscasse. Por que é que ela foi embora? Perguntei eu, quebrando o silêncio. A pergunta queimava-me na garganta. Pedro olhou pela janela fumada para as luzes da cidade a ficarem desfocadas. Eu era jovem, começou ele, a voz rouca, e era ambicioso. O meu pai, o teu avô, era um homem cruel. Construiu a empresa com base em sangue e intimidação. Quando me casei com a Genoveva, uma artista com dificuldades, sem linhagem, ele ameaçou-a. Pedro cerrou os punhos. Ele disse-lhe que se ela ficasse, ele me destruiria. Ele cortar-me-ia os laços, arruinaria a minha reputação e garantiria que eu acabasse na prisão por crimes que ele cometeu. Ele disse-lhe que a única maneira de me salvar era desaparecer. Voltou a olhar para mim. Cheguei a casa um dia e ela tinha desaparecido. Uma nota dizia que ela já não me amava. Eu sabia que era mentira, mas não a conseguia encontrar. Gastei milhões em detetives privados, mas a Genoveva era inteligente. Ela sabia como se esconder. Assumi que o meu pai a tinha matado.
Quando ele morreu há 10 anos, não encontrei nada nos seus ficheiros. Ela não deixou de o amar, disse eu baixinho. Ela falava de si, mas nunca usava o seu nome. Chamava-o de Estrela do Norte. Ela dizia que era demasiado brilhante para estarmos perto sem nos queimarmos. Pedro limpou uma lágrima do olho. E a Sofia, quem é ela? Era a nossa vizinha quando nos mudamos para aquelas, expliquei. Quando a minha mãe ficou doente, era cancro. A Sofia cuidou dela. E quando a minha mãe morreu, a Sofia acolheu-me. Ela trabalhou em 3 empregos para me alimentar. É a única mãe que realmente conheci nos últimos 10 anos. O carro parou junto ao passeio de um edifício de tijolos dilapidado em Setúbal. A placa acima da porta dizia Lar de Idosos o Sol Brilhante, mas metade das letras estavam queimadas. Pedro saiu, os seus sapatos polidos a baterem no pavimento rachado. A sua equipa de segurança, que os seguira numa SUV, flanqueou-os imediatamente. Entramos no lobby. Cheirava a lixívia e desespero. A recepcionista, uma mulher aborrecida a mascar pastilha elástica, levantou os olhos e quase a engoliu quando viu o bilionário de smoking e a sua comitiva. Estamos aqui para ver Sofia Martins, anunciou Pedro. As horas de visita acabaram, disse a mulher automaticamente. Depois fez uma pausa enquanto um dos seguranças de Pedro colocava um cartão preto pesado no balcão. Não somos visitantes, disse Pedro. Estou a transferi-la. Não podem simplesmente... Acabei de comprar a dívida que ela tem, disse Pedro, a sua voz não deixando espaço para discussão. E estou preparado para comprar este edifício e despedir toda a gente que nele trabalha se não abrirem a porta nos próximos 10 segundos. A porta abriu-se com um zumbido. Corremos pelo corredor até o quarto 3B. Era um quarto minúsculo com tinta e descascar. Na cama jazia uma mulher frágil com o cabelo branco ralo. Parecia pequena, encolhida pela idade e doença. Eu corri para a cabeceira. Avó Sofia, sou eu, Ana. A velha agitou-se. Os seus olhos abriram-se, turvos de cataratas e confusão. Ana, trouxeste a sopa? Não, avó Sofia, eu chorei, segurando a mão da mulher. Trouxe ajuda. Pedro entrou no quarto. No momento em que a avó Sofia o viu, o seu comportamento mudou. A névoa da demência pareceu levantar por um breve e milagroso segundo. Os seus olhos arregalaram-se, focando-se no homem de cabelos grisalhos e smoking. Senhor Pedro, engasgou ela. Olhei para trás, chocada. Conhece-o? Para Sofia, naquele instante, o mundo deixou de ser um borrão de memórias fragmentadas e rostos esquecidos. O ar no pequeno quarto, pesado com cheiro a desinfetante e solidão, pareceu clarear. Era ele, o Pedro. Tão diferente com o cabelo grisalho, mas o mesmo olhar intenso. Ele estava ali, depois de tantos anos. A minha mente, geralmente uma rede esburacada, apanhou-o, a imagem nítida, sem falhas. Eu não era apenas uma vizinha para Ana. Aquela mentira que o meu coração repetira tantas vezes desfez-se no ar. Não se lembra de mim? Sussurrei, a voz rouca, quase um sussurro que se perdia no eco do quarto. Eu não era vizinha, Ana. Eu era a governanta. Pedro estacou, um soluço escapando-lhe. Sofia, a empregada da herdade da comporta. O seu pai pagou-me, arquejei, segurando as mãos de Ana com força. A minha voz era uma confissão, um rio que finalmente encontrava o seu caminho. Ele pagou-me para afastar a Genoveva, para garantir que ela nunca mais voltasse. Ele pagou-me para a vigiar, para ter a certeza de que ela não lhe ligava. O quarto ficou em silêncio. Ana puxou a mão horrorizada. O quê? Aceitei o dinheiro, confessei, as lágrimas escorrendo dos meus olhos. Eu precisava dele, mas não a conseguia deixar. Eu via o quanto ela o amava, Pedro. E quando ela ficou doente, não a podia simplesmente ver morrer. Prometi-lhe que protegeria a Ana do seu pai. Foi por isso que nos escondemos.
Não de si, Pedro, do seu pai. O meu pai está morto há 10 anos, disse Pedro, a voz a tremer com uma mistura de raiva e alívio. Não sabíamos, sussurrei. Não sabíamos. Ana levantou-se em conflito. Esta mulher tinha sido paga para a manter escondida, para a manter longe do seu pai. Mas também tinha limpado as lágrimas de Ana, alimentado-a e amado-a quando mais ninguém o fez. Tenho 5.000 euros a pagar, murmurei, a minha mente a vaguear novamente para a confusão. Vão pôr-me na rua. Pedro olhou para a mulher frágil. Podia tê-la odiado. Ela era a guardiã que afastou a sua família, mas também era a salvadora que manteve a sua filha viva. Ninguém vai para a rua, disse Pedro firmemente. Olhou para o seu chefe de segurança. Chamem o transporte médico. Preparem o helicóptero. Ela vem para a Penthouse. Temos os melhores médicos do mundo à nossa disposição. Chamem-nos. Pai, disse Ana, a palavra estranha na sua língua. Ela mentiu-nos. Mentiu, disse Pedro, colocando a mão no meu ombro, mas manteve-te segura e guardou a pulseira. Se ela não te tivesse dado aquela pulseira, eu nunca te teria encontrado. Olhou para a velha. Tratamos do passado mais tarde. Esta noite sobreviveremos. Quando os paramédicos chegaram para mover a avó Sofia, o telefone de Pedro tocou. Era o seu advogado. Senhor Almeida, a voz do advogado era minúscula no altifalante. Tenho notícias perturbadoras. Puxei os registros de emprego do João Costa para processar a rescisão. Acontece que ele não estava apenas a desviar gorjetas. O que é? Perguntou Pedro, os olhos semicerrados. Ele estava numa folha de pagamentos há 5 anos que não é nossa, disse o advogado. Ele tem recebido pagamentos mensais de uma empresa de fachada registrada em nome de Arthur Vasconcelos. Pedro congelou. Arthur Vasconcelos, o seu maior rival, o homem que tentava adquirir o Grupo Almeida há uma década. Por que é que o Vasconcelos pagaria a um gerente de banquetes? Perguntei eu, ao ver a expressão no rosto do meu pai. Por quê? Percebeu Pedro, um calafrio a instalar-se no seu estômago. O João não era apenas um mau gerente, ele era um espião. E esta noite não era apenas um jantar. O Vasconcelos sabia que eu vinha. O tropeção, a cena, tudo foi orquestrado para causar um escândalo. Eles queriam filmar-me a perder a paciência para derrubar o preço das ações antes da votação da fusão na próxima semana. Pedro olhou para mim. Eles tentaram usar-te como uma arma contra mim, mas acabaram de me dar a única coisa que me torna invencível. Ele voltou a marcar o telefone. Fechem a Penthouse e encontrem o João Costa. Não o deixem sair da cidade. O jogo mudou. O interior do Maybach blindado estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo do motor e o suave roçar dos pneus no asfalto. O relógio digital embutido no tablier de Nogueira marcava 02:14 da manhã. Mas a cidade de Lisboa, do lado de fora das janelas fumadas, estava bem acordada. As luzes de neon desfaziam-se em raios de vermelho e amarelo, pintando as ruas molhadas num mural caótico da noite. Pedro Almeida estava sentado no banco de couro macio, a sua postura rígida. Já não era o pai enlutado que chorara num quarto de hospital em Setúbal. Aquele homem tinha sido guardado. No seu lugar sentava-se o CEO do Grupo Almeida, um homem que sobrevivera a aquisições hostis, quedas de mercado e a investigações federais. Ele estava atualmente em modo de guerra. Equilibrava um laptop fino nos joelhos, os seus olhos a varrer o ecrã com a precisão de um predador a localizar a presa. Publicaram, disse Pedro. A sua voz era desprovida de calor, monótona e perigosa. Eu, ainda envolta no casaco de smoking oversize dele, inclinei-me para ver. O meu coração batia contra as costelas. No ecrã estava um clipe de vídeo que já se tinha tornado viral no Twitter e no TikTok. Tinha sido fortemente e maliciosamente editado. O vídeo começava a meio do caos. Mostrava-me a cair.
o estrondo dos pratos a ecoar alto. Depois, saltava imediatamente para Pedro a levantar-se, o seu rosto contorcido no que parecia raiva, a gritar: "Parar!" A edição removeu completamente o contexto. Cortou o pé de João. Cortou as lágrimas de Pedro. Cortou a sua ordem aos seguranças para me largarem. Terminou num fotograma congelado de Pedro a apontar um dedo, fazendo-o parecer um tirano a repreender uma serva indefesa. A legenda sob o vídeo era incendiária. Bilionário tirano. Pedro Almeida grita com a empregada por derramar molho. É este o homem em quem confiamos a economia? Rico sem fronteiras. Mari Pedro Almeida em crise. Tem 3 milhões de visualizações, sussurrei, a minha voz a tremer. Rolei para baixo até aos comentários. Eram cruéis. Pessoas a pedir a sua demissão. Pessoas a chamá-lo de monstro. Estão a tentar destruí-lo por minha causa. Eu devia ter ido embora se não tivesse deixado cair aquela bandeja. Não, Pedro corrigiu-me, fechando o laptop com um estalo seco que soou como o carregamento de uma pistola. Virou-se para me olhar, os seus olhos intensos. Eles não estão a tentar destruir-me por tua causa, Ana. Estão a tentar destruir-nos, mas cometeram um erro crucial. Que erro? Perguntei, limpando uma mancha de rímel da bochecha. Eles assumiram que o João Costa era o único a gravar, disse Pedro, e assumiram que eu iria para casa para me esconder. Pedro pressionou o botão do intercomunicador que o ligava ao motorista. Mudança de planos, contornar o aeroporto de Lisboa. Vamos para o aeródromo de Tires e digam ao Ricardo para nos encontrar lá com a equipa de interseção. Temos um voo a apanhar. Para onde vamos? Perguntei, a ver o motorista desviar-se suavemente por 3 faixas de trânsito, a sair numa rampa a uma velocidade que me prensou no banco de couro. Não vamos a lado nenhum, explicou Pedro, verificando o relógio. Mas o João vai. Arthur Vasconcelos é inteligente, mas é previsível. Ele sabe que assim que eu descobrisse os pagamentos da folha de pagamentos, o João tornar-se-ia um passivo enorme. O Vasconcelos prometeu ao João uma rede de segurança, um jato privado para fora do país antes do nascer do sol, um bilhete só de ida para um país sem extradição, onde ele pode gastar o seu dinheiro de suborno em paz. O carro acelerou, deixando o horizonte da cidade para trás, enquanto rugiam em direção aos aeródromos privados de Tires. Vamos despedir-nos? Acrescentou Pedro sombriamente. 20 minutos depois, o Maybach parou com um guincho na pista do aeródromo privado. A cena era caótica. O vento açoita o betão aberto, com cheiro a combustível de avião e chuva. 2 SUVs pretas já estavam lá, os seus faróis a cortar a escuridão, encurralando um elegante jato Lier branco que estava a ligar os seus motores. O assobio agudo das turbinas era ensurdecedor. Pedro saiu do carro, o vento a rasgar o seu colarinho desabotoado. Não estremeceu. Eu segui-o, agarrando as lapelas do seu casaco, sentindo como se tivesse entrado num thriller de espionagem. A equipa de segurança de Pedro já tinha invadido a escada rolante do avião. Houve gritos, uma breve luta, e depois uma figura desgrenhada foi arrastada pelos degraus metálicos. Era João Costa. O gerente de banquetes não se parecia em nada com o tirano arrogante que aterrorizara o pessoal da cozinha horas antes. O seu fato caro estava amarrotado, a sua gravata estava torta e o seu rosto estava suado e aterrorizado. Agarrava uma pasta de couro castanha ao peito como se contivesse o seu próprio coração. Senhor Almeida, guinchou João enquanto Ricardo, o chefe de segurança, o atirava para o pavimento frio aos pés de Pedro. João recuou, rastejando para longe do bilionário. Eu estava de férias, uma viagem de última hora. Pedro olhou para ele com puro e não adulterado nojo. Ele parecia um gigante a erguer-se sobre um inseto. Umas férias nas ilhas de Cabo Verde, num jato fretado por uma empresa de fachada de Arthur Vasconcelos.
Não sei quem é, mentiu João, a voz a falhar. Eu juro que acabei de ganhar um concurso. Pedro não se deu ao trabalho de discutir. Apenas sinalizou para Ricardo. O grande segurança avançou e arrancou a pasta das mãos de João. João gritou, esticando a mão para a agarrar, mas estava impotente. Ricardo abriu os fechos de latão e virou a tampa. O interior da pasta estava forrado com pilhas grossas e bem atadas de notas de 100 euros. Era mais dinheiro do que eu alguma vez vira na minha vida. Indemnização. Pedro observou secamente ao olhar para o dinheiro. Por um trabalho bem feito. Tu encenaste o acidente, editaste o vídeo, enviaste-o para a imprensa. Isto é dinheiro sujo, João. Não foi pessoal. João soluçou, percebendo que não havia saída. Caiu de joelhos, torcendo as mãos. O Vasconcelos disse que me arruinaria se eu não o fizesse. Ele tem fotos, dívidas de jogo. Ele é o dono da minha hipoteca. Não tive escolha, senhor Almeida. Tive de o fazer. Todos temos escolhas, disse eu. A minha voz tremia, mas era alta o suficiente para ser ouvida por cima do lamento dos motores do jato. Saí de trás do meu pai. O vento chicoteava o meu cabelo pelo rosto, mas não o afastei. Olhei para o homem que me tornara a vida um inferno durante 6 meses. João olhou para mim. Piscou os olhos confuso. A empregada de mesa que ele atormentara, a miúda que ele chamara de lixo, agora estava ao lado do homem mais poderoso da cidade. Eu parecia diferente. A fadiga ainda estava lá, mas o medo tinha desaparecido. Tratou-me como lixo, disse eu aproximando-me. Não porque fiz um mau trabalho, não porque cheguei atrasada, mas porque lhe pagaram para me fazer parecer má. Destruiu a minha dignidade por um salário. Ana, por favor, João implorou, rastejando na minha direção, os joelhos a raspar o asfalto. Posso ajudá-la, posso resolver isto. Tenho as filmagens não editadas. Guardei uma cópia na minha drive na nuvem como seguro. Eu sabia que o Vasconcelos poderia trair-me. Posso provar que ele o montou. Apenas deixe-me ir. Pedro levantou uma mão, parando o avanço de João. Vais dar-nos essas filmagens, vais dar-nos as credenciais de login, os e-mails e as mensagens de texto. Pedro apontou para o portão do aeródromo. Luzes azuis e vermelhas piscavam contra a vedação de arame. Sirenes uivavam à distância, ficando mais altas a cada segundo. A PJ tinha chegado. E depois, disse Pedro, a sua voz fria como a morte, vais entrar naquele carro com aqueles simpáticos agentes federais que estão a chegar agora mesmo. Por espionagem corporativa, extorsão, agressão e conspiração. Terás sorte se vires o sol em 10 anos. Mas se testemunhares contra o Vasconcelos, se nos deres tudo, talvez apenas faças 5. Os agentes federais invadiram a pista, armas em punho, a dar ordens enquanto João era algemado, lido os seus direitos e empurrado para o banco de trás de um sedã governamental. Pedro virou-se para mim. A adrenalina começava a desvanecer, substituída por uma exaustão profunda e esgotante. Mas, ao olhar para além da pista, Pedro viu o céu a começar a clarear. Um tom arroxeado e laranja tingia o horizonte de Lisboa à distância. A reunião do conselho é às 9h da manhã, disse Pedro, ajustando os seus punhos. Arthur Vasconcelos estará lá. Ele pensa que me vai votar para fora como CEO por causa deste escândalo. Ele pensa que ganhou a guerra antes mesmo de eu chegar ao campo de batalha. Pedro ofereceu-me o braço. Era um gesto de boas maneiras antiquadas, mas também um convite para uma nova vida. Ele pensa que venho sozinho, quebrado e desgraçado, disse Pedro, uma luz feroz a retornar aos seus olhos. Vamos mostrar-lhe exatamente com quem ele está a lidar. Eu peguei no seu braço, olhei para o jato particular, depois para a cidade que me tinha mastigado e cuspido. Já não tinha medo. Estou pronta, disse eu. Pedro acenou com a cabeça para o motorista. Para a torre,
Temos um guarda-roupa para assaltar e uma empresa para salvar. A sala de reuniões do Grupo Almeida não era apenas um local de encontro. Era uma catedral do capitalismo, empoleirada no 80º andar do monolito mais elegante de Lisboa. Era uma fortaleza de vidro, aço e silêncio. As paredes estavam forradas com arte abstrata, que valia mais do que a maioria dos quarteirões residenciais, e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do império que Pedro Almeida passara 40 anos a construir. Dali de cima, os carros lá embaixo pareciam formigas e as pessoas eram invisíveis. Era uma perspectiva concebida para fazer os homens lá dentro sentirem-se deuses. Às 8h55 da manhã, a atmosfera na sala era tóxica. 20 membros do conselho estavam sentados à volta da mesa de mogno de 12 metros. Eram os titãs da indústria, banqueiros, investidores, antigos senadores. No entanto, murmuravam ansiosamente como crianças da escola, à espera do diretor. O ar cheirava a café velho e a medo. À cabeceira da mesa estava Arthur Vasconcelos. Era um homem corpulento, com a tez avermelhada e olhos demasiado pequenos para o seu rosto. Verificou o seu relógio Patek Philippe pela terceira vez num minuto. Estava a gostar daquilo. O indicador de ações na parede mostrava o Grupo Almeida em queda de 8% nas negociações pré-mercado, um resultado direto do vídeo viral que ele orquestrara. Batia os seus dedos grossos na madeira polida, o som rítmico e irritante. "Senhoras e senhores!" trovejou Vasconcelos. A sua voz a preencher a sala cavernosa. Levantou-se, alisando o seu casaco sobre a barriga. "Acho que é hora de encarar a realidade. Não podemos esperar mais. Os mercados estão a sangrar e a nossa reputação está em queda livre." A sala ficou em silêncio. Vasconcelos olhou à volta, fazendo contato visual com os seus principais aliados. Ele tinha passado meses a prometer-lhes ações, poder e influência na era pós-Almeida. "Pedro Almeida está instável", continuou Vasconcelos, o seu tom a fingir arrependimento. "Todos vimos as filmagens, a gritar com uma funcionária, a abusar de uma jovem por causa de uma sobremesa derramada. É o comportamento de um velho senil e zangado. Não podemos ter um CEO que represente tal responsabilidade. Proponho uma moção imediata de voto de desconfiança para remover Pedro da presidência e CEO." "Não quer esperar por ele?" perguntou uma mulher corpulenta perto da extremidade da mesa, a dona Isabel do fundo de pensões. "Ele nunca faltou a uma reunião trimestral em 30 anos." "Ele provavelmente está escondido", Vasconcelos escarneceu, um sorriso cruel a tocar-lhe os lábios. "Envergonhado, bêbado talvez. Ou talvez esteja numa cela de prisão por agredir aquela pobre miúda. Precisamos de cortar a cabeça da cobra antes que o veneno mate todo o corpo." Levantou uma mão, pronto para chamar a votação. "Todos a favor!" Bum! As pesadas portas duplas na extremidade da sala não se abriram apenas. Foram atiradas com força suficiente para saltarem dos batentes magnéticos. "Na verdade, estou bastante cedo." Uma voz cortou o ar estagnado como uma lâmina de barbear. Pedro Almeida entrou. Não se parecia em nada com o homem quebrado do vídeo. Ele tinha tomado duche, feito a barba e mudado de roupa. Vestia um fato azul marinho feito à medida que lhe assentava perfeitamente, uma camisa branca impecável e uma gravata de seda da cor de um céu tempestuoso. Não parecia cansado. Não parecia velho. Parecia energizado, vibrando com uma intensidade fria e aterradora. Mas o verdadeiro choque não era Pedro. Era a pessoa a andar ao lado dele. Ana Silva entrou na Toca do Leão. Tinha lavado a gordura da cozinha do cabelo, que agora caía em suaves ondas loiras à volta dos ombros. Vestia um blazer branco e calças justas, uma roupa retirada do guarda-roupa de emergência que Pedro mantinha no seu escritório. Mas usava-a com uma elegância que não se podia ensinar. Mantinha a cabeça erguida, os olhos a varrerem a sala, a observarem os rostos das pessoas que controlavam a economia. Vasconcelos piscou os olhos, a boca ligeiramente aberta. "Quem é esta?"
Exigiu, apontando um dedo trêmulo. Isto é uma reunião fechada do conselho, Pedro. Confidencial. Sem amantes, sem assistentes e certamente sem pessoal de cozinha. Pedro parou à cabeceira da mesa. Olhou para Vasconcelos com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Um sorriso que prometia violência. Cuidado, Arthur. Estás a falar com a acionista maioritária. Pedro puxou a cadeira de couro da cabeceira da mesa, a sua cadeira, mas não se sentou. Ele gesticulou para eu a ocupar. Hesitei por uma fração de segundo, depois sentei-me. Coloquei as mãos no mogno, exatamente onde as mãos do meu pai costumavam repousar. Esta, Pedro anunciou, a sua voz baixando para um registro que fez os copos de água tremerem. É Ana Silva, a minha filha. O silêncio quebrou-se. A sala explodiu em caos. Filha? A filha da Genoveva? Impossível. É verdade? Cadeiras arrastaram-se para trás, enquanto os membros do conselho se inclinavam, semicerrando os olhos para a jovem. Viram os olhos, as íris diferentes, que eram uma marca genética da linhagem Almeida. Viram a linha do maxilar. Viram o fantasma da esposa que Pedro tinha chorado durante 2 décadas. O rosto de Vasconcelos ficou branco como papel, o sangue a esvair-se tão depressa que ele parecia que ia desmaiar. Não tens herdeiro, balbuciou, a sua voz a perder o seu tom retumbante. A Genoveva foi embora. Não houve filho. Isto é um truque, uma atriz. Tenho uma herdeira, disse Pedro, de pé atrás de mim como um sentinela. E a partir desta manhã, transferi a minha procuração de voto para ela para esta reunião. Ela fala pelas ações Almeida. Ela é a voz desta empresa hoje. Vasconcelos riu, um som desesperado e ofegante. Isto é absurdo. Não pode simplesmente trazer uma empregada para aqui e... Silêncio. Não foi um grito. Foi uma única palavra, dita com uma calma e autoridade absolutas. A sala congelou. Eu tinha a presença do meu pai. Pedro tocou num pequeno comando na mesa. O ecrã enorme que cobria toda a parede norte ganhou vida. O vídeo viral da agressão apareceu congelado no quadro onde Pedro gritava. Todos viram o vídeo que o animal de estimação de Arthur vazou, disse Pedro, a andar lentamente à volta da mesa. Deixaram que afundasse as nossas ações. Deixaram que questionasse a minha integridade. Agora, vamos ver o resto. O ecrã mudou. Estas eram novas filmagens. Estavam tremidas, claramente tiradas de um dispositivo portátil, mas a imagem era de alta definição. Mostrava o salão de banquetes de um ângulo diferente por trás do pilar de serviço. Mostrava João Costa de pé nas sombras. Mostrava-o a olhar para o seu telefone, à espera. Mostrava-me a passar com a bandeja. E depois, em câmera lenta, mostrava o pé de João a ser esticado. Mostrava o tropeção deliberado. Os membros do conselho engasgaram-se. A dona Isabel cobriu a boca. O vídeo continuou. Mostrava Pedro a levantar-se. Mostrava as lágrimas no seu rosto. Mostrava-o a repreender os seguranças, não a mim. Mostrava o abraço. E depois o áudio foi reproduzido. Era uma gravação feita dentro de um carro, acompanhada por uma imagem de João Costa algemado, a chorar. A voz de João filtrava-se pelos altifalantes, minúscula, mas inegável. O Vasconcelos disse para fazer um espetáculo. Ele disse: se o fizeres perder a paciência, a fusão está morta. Ele pagou-me durante 5 anos. Por favor, tenho os e-mails, tenho as transferências bancárias. O áudio cortou. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido dos discos rígidos na estante do servidor. Todos os olhos se voltaram para Arthur Vasconcelos. Ele estava a suar profusamente agora, gotas a escorrer-lhe pela têmpora e a ensopar o seu colarinho. Parecia um animal encurralado. É uma farsa, gritou Vasconcelos, batendo com o punho na mesa. Uma deepfake, gerada por IA. O Pedro está a tentar incriminar-me porque sabe que estou a ganhar.
Temos o João sob custódia da PJ, falei eu. A minha voz era clara, a soar a aço. Não olhei para o conselho. Olhei diretamente para Vasconcelos. Ele confessou tudo há 1 hora no aeródromo de Tires. Entregou o seu laptop, o seu telefone e os números de conta offshore para onde enviou os pagamentos. Levantei-me. Não era alta, mas naquele momento parecia erguer-me sobre Vasconcelos. O meu pai construiu esta empresa com integridade, disse eu, a minha voz a ganhar força a cada palavra. Ele construiu-a com trabalho árduo. O senhor tentou deitá-la abaixo com mentiras. Tentou usar-me, a minha pobreza, a minha luta, como uma arma contra ele. Pensou que eu era apenas uma empregada de mesa. Pensou que eu era descartável. Inclinei-me para a frente, as mãos apoiadas na mesa. Mas esqueceu-se de uma coisa, Sr. Vasconcelos. As pessoas que servem a comida veem tudo, ouvimos tudo e sabemos como limpar uma confusão. Olhei à volta da mesa para os membros do conselho atordoados. Proponho que Arthur Vasconcelos seja removido do conselho imediatamente por má conduta grave, sabotagem corporativa e conspiração para cometer extorsão, declarei eu. E proponho que intentemos uma ação legal completa para recuperar danos pela manipulação das ações. Olhei de volta para Vasconcelos. Todos a favor? Pedro levantou a mão. Lentamente, a dona Isabel levantou a mão. Depois o homem ao seu lado. Depois os investidores. Um por um, todas as mãos na sala se levantaram. Até os aliados mais próximos de Vasconcelos, sentindo o sangue na água, e desesperados para salvar a sua própria pele, levantaram as mãos. Foi unânime. Vasconcelos desabou na sua cadeira, derrotado. Ele parecia pequeno agora. A grandiloquência tinha desaparecido. As portas abriram-se novamente. Desta vez, não era um bilionário a entrar. Era segurança. Segurança real, uniformizada e com rosto carrancudo, acompanhada por 2 agentes federais. Arthur Vasconcelos, perguntou o agente principal. Por favor, venha conosco. Vasconcelos levantou-se a tremer. Olhou para Pedro uma última vez. Não sabia, sussurrou. Não sabia que ela existia até ontem à noite. Teve sorte. Pedro olhou para mim, os olhos a brilharem de orgulho. A sorte não teve nada a ver com isso, Arthur. Foi destino. Quando as portas se fecharam em Vasconcelos, arrastando-o para enfrentar um tipo de futuro muito diferente, a sala exalou. A tensão quebrou-se. E agora, Sr. Almeida? Perguntou a dona Isabel, a sua voz a tremer ligeiramente. A imprensa está cá embaixo. O lobby está cheio de câmaras. Querem uma declaração sobre o vídeo, sobre tudo. Pedro olhou para mim. Viu o fogo em mim. Viu a liderança natural que eu tinha demonstrado na sala de maior pressão em Lisboa. Percebeu que já não precisava de me proteger. Eu estava pronta. Acho que a CEO interina deve lidar com a imprensa, disse Pedro, recuando e gesticulando para mim. Vou tirar um ano sabático. Tenho 20 anos de aniversários para compensar. E tenho um encontro muito importante com uma velha amiga chamada Sofia. Olhei para ele, surpresa e amor a batalharem nos meus olhos. Depois sorri. Era um sorriso radiante e confiante. Temos muito trabalho a fazer, disse eu ao conselho, voltando a sentar-me. Mas primeiro, que me tragam os relatórios trimestrais e um café, bem forte. Fiz uma pausa, olhando para a porta vazia por onde Vasconcelos tinha saído. E certifiquem-se de que o café é fresco, acrescentei. Eu sei a diferença. Pedro e eu caminhamos juntos até a janela antes que a loucura da conferência de imprensa começasse. Olhamos para a cidade. Lá embaixo, o mundo era caótico, barulhento e rápido. Mas aqui em cima, lado a lado, pai e filha finalmente encontraram a única coisa que o dinheiro não podia comprar: paz. E eu? A Ana de Chelas, a empregada de mesa, tinha desaparecido. Chegou Ana Almeida. E desta vez, eu não estava apenas a servir a mesa. Eu estava a geri-la.
Não sei o que o futuro me reserva. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, questiono se a decisão de me sentar àquela mesa foi a certa, se estou à altura. É uma responsabilidade gigante. E os anos perdidos com a minha mãe, com o meu pai, nada disso pode ser recuperado, apenas construído a partir de agora. Provavelmente é uma mistura de tudo isso, não é? A vida é assim. Nada é preto no branco, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por agora, isso é o suficiente.